Gente, nós estamos terminando hoje essa série que, na minha opinião, é uma das séries mais importantes que nós já fizemos aqui no Hype, nesse tempo que eu estou aqui com vocês. Uma série falando sobre identidade, porque é um tema extremamente atual e muito importante dos nossos dias. Esse tema sobre identidade. Eu quero terminar essa série hoje. O tema da minha mensagem é identidade em crise ou em Cristo. Em crise ou em Cristo. Marquinhos vai ficar me ajudando. Muito obrigado, Marquinhos. Obrigado. E eu pedi para o Patrick, vamos aplaudir o Patrick que fez essa arte maravilhosa aqui. O Patrick é o nosso designer aqui, ele que faz essas coisas maravilhosas. Eu pedi para ele colocar aqui uma foto do Narciso. Quem é que conhece o mito do Narciso? Quem é o que já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar na vida? Então eu vou contar para você, olha só. Narciso é uma lenda, tá? Não é uma história verídica, é uma lenda de um homem chamado Narciso que nasceu na região da Grécia, na Boécia. Ele era muito belo e quando nasceu, os oráculos lhe disseram que ele seria muito atraente e teria uma vida bem longa. Entretanto, ele não deveria admirar a sua própria beleza, ou melhor, Narciso nunca poderia ver o seu rosto, porque uma vez que isso acontecesse, a sua vida seria amaldiçoada. Vocês estão comigo aqui? Além de ter uma beleza estonteante, a qual despertava a atenção de muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, Narciso era extremamente arrogante e orgulhoso. Ao invés de se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, ele ficou apaixonado pela sua própria imagem quando a viu refletida em um lago. Uma bela ninfa chamada Eco esteve apaixonada por ele por muito tempo. No entanto, o amor dessa ninfa nunca foi correspondido, porque Narciso era atraído pela sua própria imagem. Com esse excessivo amor por si próprio, ele começou a desprezar essa ninfa chamada Eco. E por isso, ela lançou sobre ele um feitiço. E enfeitiçado por ela, a história conta, o mito conta que ele foi definhando na beira do lago, olhando para a sua imagem refletida ali. Então imagina, o cara ficou ali sentado, morrendo, definhando enquanto admirava a sua imagem. Algumas outras versões dessa história falam que ele foi amaldiçoado pela ninfa, foi até o lago, e ao ver a sua imagem desejou se possuir, né? Ele desejou possuir a si mesmo, e ele pula no lago para tentar se abraçar, e ele morre então afogado. Por que eu estou contando essa história para você? Porque uma das características do nosso tempo, que nós chamamos de modernidade tardia, ou de pós-modernidade, são alguns termos técnicos para definir esse tempo. Uma das características do nosso tempo é o desejo por uma narrativa pessoal exclusiva. O homem moderno pensa muito a sua identidade no contexto da autonomia. O dia que o pastor Igor pregou aqui, ele falou um pouco sobre isso. Nós tivemos aqui um problema, né, que a gente precisou resolver na parte técnica da igreja. Então o culto não pôde ser presencial, foi apenas online. Mas o pastor Igor falou um pouco sobre isso. Em tempos passados, a identidade de um indivíduo, ela era definida nos seus relacionamentos. Então, quando você olha lá para trás, no contexto em que as pessoas ainda viviam no contexto do campo, poucas pessoas viviam na cidade, antes desse avanço que nós conhecemos como modernidade, né, o avanço da modernidade, as pessoas viviam num contexto muito rural, na convivência da sua família. Então elas não almejavam essa questão de independência, autonomia, de serem reconhecidas. Porque normalmente o cara ia ter a profissão do pai dele, ia viver ali, ia reproduzir filhos que iam ter a sua profissão e assim por diante. Mas com a chegada da modernidade, né, com o advento da indústria, e esse crescimento da indústria, e essa migração do campo para a indústria, por causa do trabalho e da necessidade de crescimento no aspecto material, então isso trouxe também um deslocamento desse eixo de identidade, do conhecimento de si mesmo. As pessoas do nosso tempo não desejam mais serem conhecidas ou terem um senso de si mesmo, de pertencimento, a partir da relação com o outro.
Eu não quero ser aquilo que o meu pai pensa ao meu respeito. E nem quero ser aquilo que os meus amigos dizem sobre mim. Eu não quero ser o que as pessoas da minha rua pensam ao meu respeito. Eu quero ser o que eu penso sobre mim. Eu quero que a minha identidade seja construída de maneira autônoma, tendo apenas eu, né, e até mesmo Deus, né? Não posso tirar Deus dessa conversa. Eu não quero que Deus seja o ponto de partida para o meu autoconhecimento. Não, eu quero que a minha identidade seja feita a partir de mim mesmo. Eu quero ser o meu próprio centro referente para o conhecimento de mim mesmo. Vocês estão comigo aqui? Ok. Então esse homem, ele quer se conhecer no contexto a partir de si mesmo. Não quer depender de nada e de ninguém. É isso que nós chamamos de uma busca desenfreada por originalidade. Talvez você já tenha ouvido essa fala na boca de alguém, ou talvez você mesmo já tenha falado. Tudo que eu quero ser é ser original. Eu quero ser exclusivo. Eu não quero ter ninguém parecido comigo. E também não quero me parecer com ninguém. Hoje vale muito tudo que é o quê? Único, singular, exclusivo. Vocês estão comigo aqui? E existem 3 caminhos que o homem moderno pode seguir para esse conhecimento de si mesmo, tá? Vou falar o primeiro aqui, e eu sei que você, já até falei isso aqui, você vai perceber que ele não faz muito sentido para o homem moderno. Mas o primeiro caminho para o conhecimento de si mesmo é o da autorreferência. O que é a autorreferência? É quando eu encontro quem eu sou nas palavras de outra pessoa. É quando eu encontro quem eu sou nas palavras do meu pai, da minha mãe, da sociedade. É quando eu me encontro naquilo que o outro diz ao meu respeito. É quando eu me torno quem o outro quer que eu seja, para que então eu fique em paz na minha relação com o outro. Esse é o primeiro caminho que o homem moderno busca para o conhecimento de si mesmo. Eu quero ser reconhecido pelos outros. Então eu busco por meio de um serviço, desempenho profissional ou alguma coisa, ganhar notoriedade para que as pessoas digam algo sobre mim. E nessa minha relação com o outro e na afirmação do outro, então eu vou descobrindo a minha identidade. Eu vou descobrindo quem eu sou a partir do elogio, da autopromoção das pessoas. Vocês estão comigo aqui? Só que o homem moderno não se satisfaz com isso. Logo vem a frustração. Por quê? Porque, presta atenção, gente, se eu sou o que o outro diz ao meu respeito, e isso está muito baseado no meu desempenho, ou seja, a afirmação do outro ao meu respeito vem do meu desempenho. Então eu preciso ter sempre um desempenho muito alto, para que o outro sempre diga algo bom ao meu respeito, e eu sempre tenha paz com o outro pela afirmação boa que o outro faz de mim. Amém? Mas se o meu desempenho cai, o outro deixa de falar ao meu respeito. Sim ou não? Vai buscar uma outra pessoa para falar. Então vou dar um exemplo prático aqui. Então vamos dizer que eu venho fazendo uma série de mensagens, e assim, eu venho pregando muito, e todo mundo assim, nossa, o Zulato é o cara, o Zulato é um pastorzão, o Zulato quando prega é demais. Mas aí uma sexta-feira, eu dou uma manotada, pum! E aí o pastor Igor vem e prega, ou o pastor Léo vem e prega, ou alguns outros dos meninos aqui vem e prega, o Guto, ou a Evelyn vem e prega, e vocês ficam assim, meu Deus, isso é que é pregação. E o Zulato está ali ouvindo. Se a minha identidade é formada naquilo que você diz ao meu respeito, a partir do momento que os elogios sobre mim vão embora porque alguém apareceu mais do que eu, o que acontece comigo? Eu entro em crise. Acho que eu já expliquei a crise de muita gente aqui. Eu entro em crise, porque a minha identidade vem do que você diz ao meu respeito. E eu me propus a entrar nesse jogo para que eu pudesse ter a identidade firmada. Eu me coloquei à disposição de ser o que você deseja, para que você fale o que eu espero ouvir. Mas se isso muda, eu me frustro, vem a frustração. Por quê? Porque para eu ser autêntico, eu não posso ser influenciado por nada nem por ninguém. Para eu ser autêntico, eu não posso nem me submeter ao que você diz sobre mim. Eu não posso ser o que o outro quer que eu seja. Ou eu não posso me sujeitar a qualquer valor fora de mim, intrínseco a mim, no mundo externo. Ou seja, qualquer valor do mundo à minha volta passa a ser um obstáculo
Qualquer coisa que digam sobre mim passa a ser um obstáculo, porque eles me atrapalham de ser quem eu sou. Então eu preciso negar tudo à minha volta, ou preciso colocar tudo à minha volta, inclusive a opinião dos outros, sobre a imposição do meu desejo subjetivo. Estão entendendo isso aqui? Então o primeiro caminho para o homem moderno construir a sua identidade é na opinião do outro. Só que a opinião do outro pode ser muito volátil, muito suscetível. Então eu não posso me entregar ao que o outro diz sobre mim. Eu preciso ser autônomo, independente. E mesmo que alguém diga algo sobre mim, ou que eu tenha uma realidade à minha volta, que pode definir quem eu sou, porque vocês concordam comigo? Que exemplo? Nós vivemos em um mundo que não necessariamente você precisa do que o outro diz sobre você, para você julgar o seu valor. Sim ou não? Exemplo: quando você vê uma mulher andando na rua com uma bolsa da Gucci, você já mede o valor dela pela bolsa que ela está usando. Sim ou não? Vocês estão comigo aqui, gente? Ou você vê um homem andando numa Ferrari, você julga o valor daquela pessoa pelo item que ela possui. Sim ou não, gente? Ou você olha para um cara dentro de uma Ferrari e pensa assim: certamente eu não tenho R$1 na conta dele. Quem pensa assim? Ninguém pensa. Porque você não precisa necessariamente que o outro diga algo sobre você para você medir o seu valor. A estrutura da sociedade à nossa volta e a forma como nós nos posicionamos nela diz muito sobre quem você é e quem você não é. Exemplo: se eu chegar aqui vestido de uma forma toda vacalhada, estrambelhada, inclusive lá no Brasil tem um pastor que fez isso, né? Um dia ele foi para a igreja vestido igual um mendigo, rolou no lixo, ele foi para a igreja igual um mendigo. Só que as pessoas não conseguiram perceber que era o pastor da igreja. Ele ficou sentado na porta da igreja pedindo esmola, e as pessoas passavam por ele e ninguém dava atenção para ele, ignoravam ele. Até que quando chegou a hora da palavra, ele já tinha combinado isso, né? Ele mandou alguém anunciar a entrada dele. E quando anunciaram: pastor, pode vir dar a palavra, ele levantou lá da porta da igreja vestido de mendigo, veio para o altar, pegou o microfone para pregar. O que você acha que aconteceu com a igreja? Mas por quê? Porque, irmãos, é inevitável. Nós nos definimos pelo valor do mundo à nossa volta. Só que preste atenção: o tempo em que vivemos é um tempo em que as pessoas não querem se sujeitar a nada mais, nem a ninguém, nem a valor nenhum. Em que as pessoas querem se expressar da maneira como elas acham que elas podem se expressar, que elas devem se expressar. É por isso que você vê nos nossos dias tantas pessoas que a gente olha e fala assim: gente, como que essa pessoa consegue? Mas para ela, o desejo dela é um desejo por autonomia, independência. Eu não quero ser a partir de ninguém, não quero ser a partir do que você pensa sobre mim, e nem a partir do parâmetro que está estabelecido. Eu vou ser do jeito que eu quero ser. Vocês estão comigo aqui, gente? Então assim, pensa, tipo, as formas mais doidas que as pessoas se posicionam hoje. Exemplo, cara, eu não sei se vocês já viram, mas tem um cara, tá, tipo assim, na minha opinião, para mim não serve, amém? Não sei se para você serve, talvez sirva, então assim, não me julgue por isso, amém? Mas para mim não serve. Mas o cara tem a cara toda tatuada igual de um lagarto. Vocês já viram isso? Quem já viu isso aqui? E vocês já viram um modelo que ele tatuou na cara dele, a caveira? Já viram isso aqui? Um modelo, ele é um modelo que tem a cara dele toda tatuada como uma caveira. Quem já viu isso aqui? Esse cara que tem a cara tatuada igual do lagarto, ele tem a língua dele partida igual do lagarto. Você olha para ele parece o quê? Um lagarto. Pessoas que colocam prótese de chifre na testa. Gente, para mim e para você parece muito estranho, sim ou não? Mas pessoal, preste atenção, isso nada mais é do que um sintoma que ajuda a gente a entender o tempo que nós estamos vivendo. Para essas pessoas, exemplo, eu, Zulato, eu tenho vontade de fazer tatuagem, eu tenho vontade de colocar piercing na língua, piercing aqui, eu tenho vontade. Mas eu não coloco e não tatuo. Você fala assim: por quê? Por causa do ministério. Porque por muitos lugares que eu já preguei no Brasil, eu nunca teria pregado se eu tivesse uma tatuagem ou um piercing. Então, por causa do ministério, para ter maior aceitação do auditório que eu falo, eu prefiro não fazer isso.
Mas um moderno que abriu mão do parâmetro de o outro definir quem eu sou, olharia para mim e diria assim: você não tem coragem de ser você mesmo. Você não tem coragem de assumir a sua identidade. Porque se você tivesse coragem de assumir a sua identidade, o que você faria? Metia uma tatuagem nesse braço, botava um piercing nessa língua, e aqui, sempre tive vontade de ter piercing aqui, e ia pregar, ué. Vocês estão entendendo? Quem tá comigo aqui? Presta atenção, gente. Existem duas histórias, existem duas narrativas que o homem moderno, que não quer se prender a valor nenhum, ele abraça para ele, para conquistar essa autonomia. Vocês estão comigo aqui, gente? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Preste atenção, existem duas histórias. O que é isso, Zulato? Preste atenção. Para nós chegarmos a esse lugar de independência, nós precisamos criar histórias ou narrativas identitárias. O que é isso? São pequenas histórias que são centradas no meu eu, para mostrar que o meu eu sofre, mas nesse sofrimento ele luta contra ele, e ao lutar ele alcança o sucesso, então se libertando das cadeias que o prendia para se manifestar. Vou dar um exemplo aqui. Quem já assistiu aquele filme Jason Bourne? Quem já assistiu Jason Bourne aqui? Gente, vocês não vivem não, hein? Vocês nunca assistiram Identidade Bourne, Supremacia Bourne, Ultimate Bourne? Que ninguém nunca assistiu isso aqui? Ô, louco, velho. O que é 007 depois de Jason Bourne? É nada. Mas presta atenção. Sabe qual que é a história do Jason Bourne? Presta atenção. A história do Jason Bourne é a seguinte: ele é um soldado ultra treinado. Ele é quase como se fosse um Capitão América. Tipo assim, ele é um soldado extremamente bombado. Um cara que faz coisas que nem ele sabe como faz. Por quê? Porque para se tornar esse super soldado, a memória dele é apagada. Então a história do filme é a seguinte: é um cara que tem habilidade para fazer coisa que nem ele sabe como, mas que não sabe a sua identidade. E que percebe, na busca pela sua identidade, que toda a estrutura à sua volta vai contra ele. Então ele precisa lutar contra toda a estrutura à sua volta, para vencer a estrutura e para descobrir a sua identidade, para viver então a realização de ser eu. Presta atenção. A história do Jason Bourne é a história de muita gente hoje. É a história do cara que não sabe quem ele é. E ele olha para a família dele, para as instituições à sua volta, às vezes olha até para a igreja e para Deus, e ele pensa: tudo isso quer me privar de ser quem de fato eu sou. Então ele luta contra toda a estrutura estabelecida, para que ele possa vencer a estrutura e no final se libertar dela, para descobrir quem ele é, independente de toda a estrutura à sua volta. Vocês estão comigo aqui? É verdade, gente, presta atenção. É verdade que muitas vezes muitas realidades podem se tornar opressoras e acabar distorcendo a nossa identidade, sim ou não? Sim. Mas irmãos, preste atenção. Não significa que, porque algumas instituições podem se mostrar opressoras, você deve se libertar de todas elas para encontrar a sua identidade na autonomia, na independência. Então existem duas histórias que a pessoa precisa contar para ela. São as mais famosas, tá, gente? Duas histórias que a pessoa precisa contar para ela, para que ela possa entrar nessa luta, se libertar das estruturas e conhecer a si mesmo independente de tudo. A primeira estrutura é a estrutura do trabalho. É a estrutura do sucesso profissional. Então a pessoa entra, presta atenção, a pessoa conta para ela uma história em que por meio do sucesso profissional dela, ela se liberta de todas as estruturas à volta dela, para que ela possa se tornar quem ela é. E exemplo muito simples de entender isso aqui, é aquele cara, presta atenção, é aquele cara que às vezes nasceu numa situação não tão favorecida financeiramente, e ele começa a trabalhar. E aí ele começa a olhar para a volta dele, ele começa a entender que a família que o tempo todo deu suporte para ele, agora é um problema para ele. Que os amigos que caminharam com ele esse tempo todo, agora se tornaram um impedimento para ele crescer. Então o que ele faz? Ele começa a se desvencilhar de todas essas construções sociais que ele viveu perto delas a vida inteira,
Porque agora ele vai romper com tudo para descobrir, independente de tudo, de todas as coisas, quem ele verdadeiramente ele é. Alguém já viu isso aqui? Gente, presta atenção. Eu estou querendo dizer que às vezes a nossa família não precisa de ter coisas ajustadas, sim ou não? Mas irmãos, presta atenção. Perceber que a nossa família precisa de ajuste não significa deixar a nossa família para trás. É muito diferente, presta atenção. É muito diferente hoje eu olhar para a minha família. Exemplo, meus avós nunca fizeram uma faculdade. Meu avô materno foi pedreiro. Meu avô paterno também. Em nível de instrução, gente, eu já fui muito além dos meus avós. Eu já tenho dois seminários, uma faculdade. Estou fazendo uma pós-graduação em filosofia. Então eu poderia olhar para o meu progresso acadêmico e pensar assim: cara, o que os meus avós têm para me oferecer? Mas ainda que os meus avós não tenham muito a dizer no contexto acadêmico, eles têm muito a me dizer no contexto da vida. Sim ou não? Mas o cara que quer a autonomia, ele precisa entrar nessa narrativa. Ele precisa encarnar essa narrativa. Gente, vocês estão comigo aqui? Assim como o cristão precisa encarnar a narrativa do Cristo para se tornar semelhante a Ele, o narciso moderno, ele precisa encarnar a narrativa do homem autônomo, que por meio do trabalho consegue a sua independência e se livra de todas as instituições da sua volta. Amém? Ou a segunda narrativa. Qual que é a segunda narrativa que o homem moderno precisa? É a narrativa do amor. É o cara que encontra um amor, e esse amor faz com que ele rompa com tudo e com todas as coisas, e a partir desse amor encontre o seu self. Encontre a si mesmo. Quem já viu isso aqui? Gente, a gente viu isso aqui muitas vezes. Quem assistiu Crepúsculo aqui? Não, levanta a mão, vai, confessa seu pecado. Porque assistir esse filme é um pecado. A depravação. Horrível. Virgínia deve estar me ouvindo e me amaldiçoando. Virgínia ama Crepúsculo. Só Jesus na vida dela. O Senhor vai libertar ela, né? Quantos creem comigo aqui? Oh, glória. Mas pensa no Crepúsculo. O Crepúsculo é essa história de um cara que vive enrustido e que precisa encontrar no amor a oportunidade para o quê? Para se expor, para ser quem ele é. O que foi, gente? Hã? É isso, exatamente. Ele encontra no amor a oportunidade para brilhar, né? Porque quando ele sai na luz, ele brilha, né? Tem purpurinas nele. Quem já assistiu Crepúsculo aqui? Gente, eu só sei disso porque realmente eu vi o trailer e nada mais. Eu juro, diante do Senhor, está no céu. Não assisti mais nada. Mas preste atenção. Era o cara que era preso, submetido ao jugo dos pais, não podia falar nada. Aí ele encontra um amor. E o amor faz ele virar homem. O amor faz ele ficar grande, faz ele se libertar das estruturas e encontrar a si mesmo. Pessoal, nós estamos rindo aqui, mas tem muita gente aqui vivendo essa história, pensando que vai se libertar e se encontrar quando encontrar um amor de verdade. Quando eu encontrar o amor verdadeiro, esse amor me dirá quem de fato eu sou. Sabe qual é o problema? É que todas as vezes que você pensa em um relacionamento nessa perspectiva, você deixa de ter um namorado para ter um ídolo. Você deixa de ter um namorado para ter um ídolo na sua vida. E sabe qual é o problema do ídolo? É que ele não pode te dar o que ele prometeu. O ídolo não pode fazer por você o que ele disse que iria fazer, porque o ídolo é vazio. Aí sabe o que acontece? Você não tem nem o ídolo e nem o namorado. O relacionamento termina, você continua vazio. Por quê? Porque você pensou que o amor de um homem podia resolver a sua vida. Só tem um amor que pode resolver a sua vida, e o amor que resolve a sua vida é o amor de Deus. I love you, brother. I miss you so much. Vocês estão comigo aqui? Mas o homem moderno tenta isso. Ele tenta. E o que acontece? O que acontece é que nessa tentativa de construir sua identidade em si mesmo, na força do seu braço, nessas narrativas que uma hora, irmão, começam a se tornar pesadas.
Porque, irmão, presta atenção, tentar sustentar a sua identidade na força do seu braço, na sua narrativa, é muito difícil, ou não? É muito difícil. Talvez muitos de vocês estejam cansados, talvez muitos de nós estejamos cansados por causa disso, porque nós estamos sustentando a nossa identidade na força do nosso braço, em narrativas que nós criamos para nos libertar de estruturas e encontrarmos o nosso eu. Só que viver isso é muito cansativo, é muito pesado, é desgastante, exige toda uma postura. Só que chega uma hora que, cansado dessa postura e cansado de sustentar essa realidade, sabe o que o homem moderno faz? Vocês estão comigo aqui, gente? Gente, se vocês não estiverem comigo aqui, eu vou parar de pregar, amém? Vocês estão comigo aqui? Sabe o que o homem moderno faz? Ele começa a fugir, ele começa a escapar. Como assim, Zulato? É o profissional, o executivo, que tem assim, tem a história de ser um executivo de sucesso. Então ele constrói a identidade dele em ser o executivo de sucesso, no esforço, o executivo de sucesso. Só que chega uma hora, cara, que sustentar essa identidade do executivo de sucesso na pressão do mercado é muito difícil. Então o cara vai para o trabalho vestido de terno e gravata, mas entra na boate quase sem roupa. Por quê? Porque ele precisa fugir. Ou o cara que sustenta a narrativa, né, de ser um executivo de sucesso, mas que por causa da pressão cheira cocaína para aliviar o estresse. Ou o cara que vive na narrativa de ser alguém de sucesso, e no final de semana ele não consegue sair da frente do computador ou da televisão, consumindo entretenimento para ele aliviar a cabeça dele. Sabe por quê? Porque ele está cansado de sustentar uma coisa que não foi criada para ser sustentada em cima dele. Então começa a ficar cansado, começa a ficar pesado. Eu lembro alguns anos atrás, eu tenho um amigo meu que cresceu comigo na igreja até os 17 anos, e hoje ele está afastado de Jesus. E muitos anos atrás, já morava em Belo Horizonte, antes de vir para cá, nós nos encontramos em São Paulo. Ele morava em São Paulo na época, hoje ele mora aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. Nós nos encontramos em São Paulo, e não vou falar o nome dele aqui, mas eu falei, cara, mano, eu não consigo te entender, cara. Nós crescemos juntos, assim. Cara, por quê? Por quê, mano? Tipo assim, por quê? Essa vida de loucura, pra que isso? E aí, olha o que ele falou pra gente. Enquanto eu preparava essa mensagem hoje, eu lembrei muito disso aqui. Ele falou assim pra mim, Zulato, viver em São Paulo não é fácil. É muita pressão. Para você ser alguém nessa cidade é muito difícil. E sabe o que acontece quando chega sexta-feira e eu saio do meu local de trabalho? Eu só quero saber uma coisa, eu só quero saber de encher a cara e beijar todo mundo para aliviar o estresse da semana. Esse é o retrato da nossa sociedade. A nossa sociedade é feita de pessoas que estão tentando construir a sua narrativa para serem alguém, a partir de uma narrativa do amor, a partir de uma narrativa de sucesso profissional, a partir de uma narrativa de identidade de gênero. Só que chega uma hora que isso começa a pesar, porque quando você abraça uma narrativa, você tem que sustentar ela até o fim, porque, presta atenção, a sociedade que você vive, ela não vai cobrar de você a sua moralidade sexual. O mundo aí fora não vai dizer assim para você, seja moralmente certo, seja sexualmente polido, não, mas o mundo aí fora vai dizer, se você diz que é isso, então você tem que ser isso. Se você diz que é isso aqui, você tem que sustentar essa narrativa até o fim. Por isso que a sociedade aí fora cobra a gente e fala que nós somos incoerentes, porque a gente diz que é cristão, mas não vive como Cristo. Porque a sociedade aí fora não tem preocupação com a moralidade ética, mas ela se preocupa com a moralidade que você diz que abraçou para viver. Então se você diz que é alguma coisa, você tem que ser essa coisa, custe o que custar. Só que, irmão, ser o que você diz que tem que ser, sem o auxílio de Jesus e do Espírito Santo, na força do seu braço, na pressão da sociedade, chega uma hora que cansa e tudo que você quer é o quê? Fugir, sumir. E o Igor falou um negócio aqui importantíssimo. Chega uma hora que muitas pessoas não sustentam mais emocionalmente esse colapso, essa decisão. O que acontece com elas? Elas começam a entrar em depressão, elas começam a ter crises emocionais pesadíssimas, e muitas delas cometem o quê?
o suicídio, por quê? Por quê? Por que comete o suicídio? Porque eu não posso ter a desonra de dizer para os outros que eu não consegui ser o que eu sempre disse que fui. Vocês estão comigo aqui, gente? Cara, isso aqui é muito forte. Eu não quero ter a desonra de dizer, não sou isso. Eu não quero ter a desonra de dizer, não dei conta. Então eu prefiro o quê? O suicídio do que a negação de mim mesmo. Eu prefiro tirar a minha vida do que a negação de mim mesmo. Irmão, preste atenção. Talvez eu e você estejamos exatamente nesse caminho. Talvez a gente tenha tentado conseguir ser a partir da opinião do outro, e a gente percebeu que a opinião do outro é muito volútil para sustentar a nossa identidade. Então a gente mudou. Não quero mais saber de ninguém, não quero mais saber de nada, não quero saber de ninguém. Eu quero ser a partir de mim mesmo. E você começou a criar uma narrativa para romper com os paradigmas da sua volta e descobrir no final de luta vencida quem você verdadeiramente é. Só que essa decisão de sustentar a sua identidade na história que você criou está colocando você em colapso, está fazendo você ficar doido, entrar em crise, chorar, pensar em tirar a sua vida. Eu quero dizer para você essa noite, existe um outro caminho para você descobrir quem você é. Existe uma outra resposta para você descobrir qual é a sua identidade, e ela não tem nada a ver com a autonomia da razão, e também não tem nada a ver com a opinião do outro. Ela tem a ver com aquilo que Deus diz ao seu respeito. Você não precisa ser refém da opinião do outro, e nem ser desesperado na sua opinião de si, na opinião de si mesmo. Você pode ouvir a voz de Deus. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Uma opinião teorreferente. O que é teorreferente? É aquilo que Deus diz ao nosso respeito. É aquilo que Cristo fala sobre a nossa identidade. Estou caminhando para o final, mas eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Colossenses. Valeu, obrigado, Guto. Alguém quer me ouvir pregar? Mais alguém quer ouvir a mensagem aqui hoje? Glória a Deus. Alguém da internet pode dar um grito aí? Estou te ouvindo, glória. Colossenses 3. Gente, vocês conseguem perceber por aquilo que eu estou falando aqui, o quanto que eu estou falando, quanto isso aqui é importante, sim ou não? Cara, isso aqui, gente, isso aqui é muito importante. Colossenses 3, verso 1, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quem ressuscitou com Cristo aqui? Nossa, meu Deus! Não seja um narciso, amém? Quantos já ressuscitaram com Cristo aqui? Thank you. Procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram. Presta atenção no que você vai ler agora. Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus. Porque vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Onde é que está a sua vida? Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas as coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Alguém pode dar glória a Deus aí? Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em consciência à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso,
bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Presta atenção. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer assim: cara, você morreu e agora você ressuscitou para viver a vida de Cristo, amém? Quando é que esse negócio de morrer com quem se ressuscitar acontece? Quando você batiza. Quando você desce as águas do batismo, ali você testemunha: estou morrendo para o mundo para viver para Cristo, amém? Amém? Pois bem, se você está vivendo para Cristo, Paulo diz: então pense nas coisas que vêm de Cristo e não nas coisas que vêm da terra. Pastor, o senhor está querendo dizer então que eu devo abandonar esse mundo para pensar só no céu? Não, porque as coisas que vêm de Cristo aqui, as coisas que vêm da terra, é muito claro nesse texto. Quais são as coisas que vêm da terra? Imoralidade, idolatria, ganância, esses pecados, tudo que é descrito aqui. O que é da terra aqui não são as instituições, a realidade da criação que o próprio Deus fez e Ele chama boa. Educação, não é isso, não é disso que está mandando você se afastar. Cristo não está mandando você deixar de trabalhar, não está falando para você sair da faculdade, não está mandando você deixar a sua família, não está falando para você não se envolver com política, não está falando para você mudar a cultura, não é nada disso. Ele está falando assim: sai fora do pecado, porque isso é da terra, isso é gerado da terra. Sai fora do pecado, vive a vida que eu tenho para você. Vocês estão comigo aqui? Qual é a vida? A prática da justiça, a prática do amor. Ou seja, tudo que você faz para sinalizar o reino de Deus nesse mundo tem a ver com Cristo, tem a ver com o reino de Deus, amém? Vocês estão comigo? Por quê? Por que você tem que fazer isso? Em primeiro lugar, Paulo está dizendo: porque a sua identidade não está mais nas acomodações das instituições desse mundo. Sua identidade está onde? Em Cristo. Presta atenção, escuta aqui. Se você fosse um cidadão romano, ou se você fosse um judeu, se você fosse um escravo, ou se você fosse alguém livre, cara, as instituições sociais iam empurrar você para você viver de um jeito. Vocês estão comigo aqui, gente? Se você é um escravo, tem um jeito que o escravo vive, tem uma cultura que o escravo abraça. Então, se você é um escravo, você vai ser empurrado para viver como escravo. Se você é um grego, você vai ser empurrado para viver como grego. Se você é livre, mesma coisa. Presta atenção, gente. Dentro da estrutura de Roma, havia uma cultura que regia todos esses segmentos da sociedade, e parte dessa cultura tinha a ver com maledicência, briga, ganância, roubar, mentir, adulterar, tinha a ver com isso. Só que Paulo diz: por que você está ainda tentando viver baseado nas instituições passadas, se agora a sua cidadania tem a ver com uma outra coisa? Se agora a sua identidade tem a ver com uma outra coisa. Sua identidade não tem mais nada a ver com as instituições que você fazia parte dentro da estrutura do império. A sua instituição agora tem a ver com Cristo. A sua identidade está nele. Portanto, se a sua identidade está escondida em Cristo, você pode viver de uma forma diferente, consonante Cristo. Ah, pelo amor de Deus, alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Ei! Um outro texto, já estou acabando, vem comigo, por favor. Eu vou pregar mais então, hein? Vou parar não. Aleluia. 1 João capítulo 3. Thank you. Gente, eu estou muito feliz de estar de volta, amém? Não vi a hora de voltar para pregar, aleluia. 1 João capítulo 3. Vem comigo, igreja. Vem comigo. 1 João 3, verso 1 diz: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus aqui nesse auditório? O que de fato nós somos. A gente não tem apenas o título de filho, de fato nós somos filhos.
Por isso o mundo não nos conhece. Por que o mundo não te conhece? Porque a sua identidade não tem nada a ver com as convenções sociais dele, ou com o distanciamento dela. A sua identidade tem a ver com o seu Pai Celestial. Você é um filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece e não nos conheceu. Oh, glória! Amados, agora somos filhos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Assim, todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Presta atenção, você é filho, amém? Quantos são filhos aqui? Não, cutuca o seu irmão e fala para ele: você é filho de Deus. Não, cutuca aí, você é filho de Deus. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Você é filho, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Are you son of God? Thank you, brother. Se você é filho, preste atenção, olha o que o João está dizendo. Ainda não se manifestou tudo que você vai ser. Amém? Você é filho agora, mas a totalidade do que você vai ser como filho ainda não chegou. Vai chegar quando Jesus se manifestar. Ou seja, na volta do Senhor, a sua totalidade de filho vai vir à tona. Pum! O mundo não te conheceu como filho e nem te reconhecerá, porque o que o mundo olha e não vê e não acredita, se tornará pleno naquele dia. Aleluia, alguém pegou. Enfim, mas o João está dizendo, vai chegar uma hora que o negócio vai explodir, que a expectativa que nós temos de sermos totalmente como Ele, que aquilo que está escondido vai deixar de ser escondido, vai explodir, vai vir para fora, vai de fato se manifestar. Só que olha o que o João diz. João fala assim, que aqueles que têm essa expectativa, ou seja, aqueles que têm essa esperança, aqueles que abraçaram esse enredo e estão depositando a sua confiança nessa história. Qual história? A expectativa da volta de Cristo. O que eles fazem nesse tempo? Eles se purificam dessas coisas. E gente, tem uma forma muito simples de explicar isso aqui. Qual que é a forma? Quem aqui já foi num casamento? Vou perguntar de novo, amém? Quem já foi no casamento aqui? Que hora você começa a se arrumar para o casamento? Na hora do casamento? Vou perguntar só para as mulheres, amém? Mulheres, cadê a Virgínia? Mo, que hora você começou a se arrumar no dia do nosso casamento? O casamento foi que horas? 7? 7h30? 9? Nossa, que bênção. Acertei certinho. Você começou a se arrumar que horas? 2 horas da tarde? Mais ou menos isso, né? É, isso, ok. Presta atenção. No dia do meu casamento, a minha esposa começou a se arrumar 2 horas. O casamento foi 9. Ela era noiva, amém? Eu acho que eu me arrumei tipo 40 minutos antes. 40 minutos antes já estava. Que hora você começa a se arrumar quando você é convidado para ir para um casamento? Na hora do casamento? Você começa a se preparar antes, para que quando chegar o momento você esteja pronto. Preste atenção. Existe algo. Existe algo que está te esperando. Só que você não começa a se preparar quando chegar. Você começa a se preparar antes, porque aqueles que esperam se tornar semelhante a Ele na sua volta, começam a se purificar hoje. Começam a se purificar hoje. Você consegue entender isso? Meus irmãos, a nossa identidade não está sustentada no que os outros dizem,
e nem naquilo que deixam de dizer. A nossa identidade está sustentada naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Nós somos filhos. E você nunca vai conhecer essa identidade mergulhando no outro e nem fugindo de Deus. Você só vai conhecer essa identidade mergulhando na intimidade com Ele, porque a sua identidade de Deus está oculta em Cristo. Tem que mergulhar na intimidade com Deus para conhecer a identidade que está oculta nele. Só que quando você começa a mergulhar na sua identidade que está escondida em Cristo, em Deus o Pai, sabe o que acontece? Você começa a se purificar para estar pronto. E um último texto, fica de pé no seu lugar, nós vamos encerrar. Filipenses 3. Na prática, Zulá, como é que esse negócio funciona? Acho que eu estou sendo bem prático, sim ou não? Mas assim, para bater o martelo e nós ir embora. Filipenses 3, verso de número 4. Só um pouquinho antes, fala assim, ó. Paulo fala assim, né? E não temos confiança alguma na carne. Verso 4 ele fala assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ou nós podíamos terminar cantando: minhas lamparinas. Só mantém. Gente, eu tenho uma notícia para vocês, viu? Mas não posso dar agora, tô brincando. O Theo Rubio está querendo vir morar em Orlando, irmãos. Já pensou que benção ele cantando aqui no Hype com nós? Isso, oh, glórias. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, verso 5, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Vocês estão comigo aqui? Vocês conseguem perceber que esses eram os marcos narrativos que davam sentido à vida de Paulo, sim ou não? Você pergunta assim: quem que é o Paulo? O Paulo é judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu. Te pergunto, como é que você conta a sua história? Você conta a sua história a partir daquilo que você fez para construir ela, ou você conta a sua história a partir daquilo que Deus fez para construir ela em você? A sua história tem mais marcos do que você fez, ou mais marcos do que Deus fez? Verso 7, olha o que o Paulo diz. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como grande perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo meu Salvador, porque eu perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, quero participar dos seus sofrimentos, quero tornar-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Então é assim, como é que o Paulo contava a história dele antes de Jesus? Ele contava assim: eu sou Paulo, sou judeu, circuncidado ao 8º dia, sou de Benjamim, sou fariseu. Depois que Paulo conheceu Jesus, como é que ele contava a história dele? Ou como é que ele desejava que a história dele fosse contada? Assim: eu sou o Paulo, aquele que sofreu com Cristo, aquele que morreu com Cristo, aquele que foi crucificado com Cristo, para que possa ressuscitar com Cristo naquele glorioso dia. Você consegue perceber que os marcos narrativos da história de Paulo, depois que ele teve encontro com Jesus, mudou, deixou de ser o que ele era capaz de fazer, para passar a ser o que Cristo fez na vida dele. O meu anseio por mim e por você é que a gente pare de contar nossa história pelas coisas que nós estamos fazendo e comecemos, aleluia, amém? Amém? Starting, aleluia,
a nossa história, a partir daquilo que Deus está fazendo em cada um de nós, que a gente possa dizer para as pessoas: a minha história se conta assim, eu sou aquele que está sofrendo com Cristo, eu sou aquele que vai morrer com Cristo, e sou aquele que será ressuscitado com Ele, naquele glorioso dia. A minha narrativa pessoal se tornou secundária, porque a narrativa principal na minha vida é daquilo que Cristo está produzindo em mim. É isso, irmãos. O homem moderno busca a identidade dele nos outros, não encontra, quer ser autônomo, se frustra, fica doido. Por que as pessoas aí fora estão doidas? Por causa disso, porque é muita pressão, ninguém dá conta. Irmãos, eu não estou dizendo isso aqui para nós julgarmos, não. Nós deveríamos ter misericórdia dessas pessoas, porque elas estão num colapso emocional tão gigantesco, que às vezes a alternativa é o suicídio. A gente precisa ter misericórdia. A gente precisa ser as pessoas que vão dizer para elas: cara, tem uma outra possibilidade de você descobrir a sua identidade. Existe um cara chamado Jesus Cristo, e Ele pode dizer quem você é, porque de fato o seu verdadeiro eu está escondido nele. Se você o buscar, Ele vai revelar para você, e você vai perceber que a coisa mais importante da vida não é ter a história contada pelas coisas que você pode fazer. A coisa mais importante da vida é ter a história contada por aquilo que Cristo pode fazer em você, por aquilo que Cristo pode realizar na sua vida. Aquele que tem essa esperança se purifica dessas coisas. Alguém está sendo abençoado aqui essa noite? Você pode levantar suas mãos. Sabe, a minha oração é para que você entenda, para que a gente entenda que nós somos filhos de Deus, somos amados de Deus, a nossa identidade está nele. Nós não precisamos buscar a nossa identidade nas estruturas sociais que regem a nossa sociedade. Não tem nada a ver com vestir Gucci, vestir Prada, vestir Armani ou qualquer outra coisa. Tem a ver com vestir a glória de Deus, tem a ver com a expectativa de ter naquele glorioso dia um corpo glorificado. Não tem nada a ver com o carro que você anda. Você pode não ter carro, mas se você caminhar com Cristo, você vai reinar com Ele na eternidade. É isso que importa, meu filho. Minhas lamparinas, vamos, estão acesas. Levante as suas mãos, vamos gente, vamos, levanta as suas mãos e canta isso para Ele. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir. Vamos lá, levanta suas mãos e me ajuda a cantar. Vamos, gente. Levanta suas mãos e cante isso para Ele. Vamos. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Vamos, Lagoinha, vamos. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Vamos, gente, levanta as mãos, abre os lábios. Vamos, pelo amor de Deus. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei
abrir a sua boca. Alguém pode levantar a sua voz? Vamos, vamos, vamos. Tem fogo, tem fogo. E tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Tem fogo, vamos. E tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Vamos, igreja, vamos, vamos. Levanta suas mãos a Ele. Vamos, 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 vamos. Maranata, Maranata. Estamos te esperando, estamos te esperando. Queremos te ver, queremos te ver. Oh, vem, oh, vem. Eu já coloquei. Estou só. Vamos dançar. Maranata. Vamos, vamos. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Estou só. Vamos agora, levanta suas mãos, fecha os seus olhos. Vamos dizer isso juntos. Maranata, oh, Maranata. Vamos, oh, Maranata. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Vamos. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar mais uma vez, diga. A última vez. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, a minha casa pode morar aqui. Não vejo a hora de te ver. Aquele que tem essa esperança purifica-se. É isso que queremos, Jesus. Nossa identidade está escondida em Ti. E nós queremos mergulhar em Ti, para cada dia mais conhecer quem somos, na luz dos Teus olhos, no som da Tua voz, no palpitar do Teu coração. Livra-nos de termos a nossa identidade construída em narrativas seculares. Livra-nos de termos a nossa identidade construída
nos marcos da sociedade. Que a nossa identidade esteja firmada e consolidada no Senhor. Com as suas duas mãos no seu coração, seus olhos fechados, ore comigo dizendo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Diga: eu quero ser filho de Deus. Diga: Jesus, me recebe em tua família. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, nessa noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Se você está pela internet, fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu entrego a minha vida a Cristo, ou você diz: eu estou voltando para Jesus, digita aí para mim, hashtag eu decido por Jesus. Eu decido por Jesus. Nós queremos orar por você, queremos orar com você. E se tiver alguém aqui no auditório que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou você diz: eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto uma das suas mãos. Eu quero conhecer você e quero orar por você. Tem alguém aqui que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto uma das suas mãos. Quero conhecer você e orar por você. Glória a Deus. Tem uma pessoa aqui na frente. Mais alguém? Pode vir, vem cá. Pode vir aqui, vem cá pertinho de mim. Tem mais alguém aqui que quer tomar essa decisão de voltar para Cristo, de entregar a sua vida para Ele? Não é para um pastor, não é para uma igreja, não é para uma religião, é Jesus, amém, irmãos? Tem mais alguém aqui? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida da Damaris. Pai, nós te louvamos pela decisão da tua filha, porque a tua palavra entrou no coração dela essa noite e encontrou um lugar de transformação. Nós a abençoamos e como igreja nos comprometemos em amá-la, em servi-la e em viver com ela a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Nós a abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém. Alguém pode aplaudir o Senhor pela vida dela? Olha só, a Bíblia diz que quando alguém toma a sua decisão, o céu faz festa. E se o céu faz festa por você, nós também vamos fazer. Eu vou contar até 3, eu quero que você se vire para conhecer uma família que já te ama e ora por você. Amém? Vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo? Alguém pode me ajudar aqui essa noite? Alguém pode me ajudar? Vamos lá, todo mundo junto? Vamos lá, todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Seja bem-vinda, família de Deus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Yeah. O meu noivo esperado, eu abro, pode morar